20 de dezembro, Dourados, 85 anos. A gente quer saber um pouco mais da história. Tem tantas histórias para ser contada. Eu vou conversar com o Rosemar Matos, do Centro Cívico 20 de dezembro, da Associação Matos, e que tem falado muito sobre Dourados. Qual é a verdadeira história, se é que existe a verdadeira história de Dourados, Rosemar? Antônio Carlos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez de um assunto que me apraz bastante, que é a história da nossa querida Dourados. Dourados, como tantas outras cidades aqui do sul, do Mato Grosso, do então Mato Grosso, começou a caminhar, a se desenvolver, vindos ao povo do Rio Grande do Sul, paulistas, dali a pouco uns goianos, e assim aos poucos foi crescendo. Então, principalmente os gaúchos que tiveram, após a Revolução Federalista, grande importância, porque vieram em grande quantidade, principalmente famílias, porque se você olhar ao longo da história, os pioneiros, a maioria deles chegavam sozinho ou com 2, 3 pessoas no máximo, E já os gaúchos, quando resolveram vir, vinham em 5, 6, ou acontecia como os matos, vieram, como dizia meu avô, vieram de bando, 110, 130 pessoas, ou daí para mais. Então foi assim que foi começando essa povoação desde 1885, que tem os registros dos primeiros moradores, as primeiras menção a essa região. Com relação a Dourados, município. Então, o município foi criado em dezembro de 35, Na verdade, era um sonho acalentado há muitos anos pelos moradores daqui, que já tinham condições, adquirido essas condições desde 1920, foi criado o distrito em 1914, instalado em 1915, mas desde 1920 já reunia todas as condições necessárias para ser município. Eu lembro muito bem um artigo escrito pelo Dr. José Rangel Torres, do Passo Torres, pai do Weimar, que colocou sobre isso uma vinda que ele fez a Dourados em 21, que aqui já teria que ser município há muito tempo. Então, esse sonho foi transformado em realidade a partir de documentos enviados ao governador, alguns falam que foi até o Dr. Mandacaru que redigiu esse documento, e aí, em 1965, o tão sonhado virou realidade. Com relação aos pioneiros, quantas famílias vieram para Dourados, que fizeram parte dessa história? Você que tem falado muito sobre isso, Rosemar. Isso, eu venho dedicando agora, ultimamente, muito tempo a isso, as famílias em si, não a história disso, a história daquilo. As famílias tentando fazer uma árvore genealógica das principais famílias, Nós tínhamos catalogado aí, até no livro que escrevemos em 2003, 165 famílias, quando foram homenageados 2 vezes, uma pela Câmara e outra pela Prefeitura, 150 famílias. Mas é muito mais que isso, Eu acho que dá umas 250 famílias que chegaram aí até 1965. Nós tínhamos aí já, antes de 1903, por exemplo, onde chegou Marcelino, onde chegou Joaquim, 58 famílias aqui. Isso, como que o Rosemar diz isso? Comprovando com documentos, cartório, menções em jornais, outros documentos, então, que pode afirmar que aquela pessoa já estava aqui. Então, essas foram, como diz, paraguaios, argentinos, goianos, mineiros e principalmente gaúcho e paulista, como o segundo morador ou o primeiro morador, Francisco Xavier Pedroso, que seria paulista de Amparo, Depois os Azambujas, mineiro, o Manuel Lopes Cansado, também mineiro, e por aí assim. Como foi desvincular Dourados de Ponta Porã? Então, a força política em Ponta Porã era muito grande, e aí essa luta, como eu disse agora há pouco, ela se estendeu praticamente desde a criação do distrito até 1965, Até que conseguiram convencer o governador e, na verdade, Ponta Porã, você percebe pelos artigos que tinham nos jornais do Estado, que eles não aceitaram muito bem porque perderam, na verdade, uma cidade que já estava quase do tamanho deles, e tanto é que pouco tempo depois passou, e hoje nós somos em população, importância, 2 vezes ou mais do que Ponta Porã, Então, na época, tinha
a política toda, nós não tínhamos força política de deputado, tínhamos acho que 2 vereadores à Câmara de Ponta Porã, mas era muito pouco. E o que colocou foi a força do povo, mesmo as condições daqui, da cidade, prosperando, que conseguiram convencer a muito custo o governador a criar esse município. O que levaram os moradores, os pioneiros, aqueles que vieram de fora, né, para vir para Dourados? Qual que era o chamamento? Os gaúchos, na verdade, eu acho que eles procuravam um lugar parecido com a cidade da que eles moravam nas Missões. Quer dizer, quando eu falo os gaúchos, a maioria deles vieram da região das Missões gaúchas, né? Então eles vieram procurar uma coisa, situação parecida com a deles, região climática, a região topografia, mais ou menos assim. Então ficaram na área de Dourados, Ponta Porã, né, cabeceira do APA, que foi o primeiro, né? E até eles vieram motivados um pouquinho também por causa da Guerra do Paraguai. Alguns participaram da Guerra do Paraguai, gostaram da região aqui e aí foram buscar o restante dos familiares. Os paulistas, coisas também com campanhas que tinha nos jornais, incentivando os jornais paulistas, por exemplo, eu lembro que eu li uma matéria sobre isso no jornal de Itapeva, no outro jornal lá de São Paulo, dizendo que o governo incentivava o povo a ocupar essa região após a Guerra do Paraguai. Então, eles vinham muito sem conhecer, mas vinham estimulados pelos anúncios do governo para que ocupasse essa região. Como se chegava em Dourados? Como chegava em Dourados era a dificuldade, né? Era cavalo mesmo, naquela época, né? Nós estamos falando isso, a minha mente está aqui antes de 1900, né? Antes de 1900 era cavalo. E você colocou isso aí, um carro de boi, cavalo e tal, e as dificuldades para passar. Algum trecho ainda que já tinha, né? Porque as estradas mesmo foram construídas, começaram a ser construídas, picadas, para São Paulo foi lá para 1915, 1912, né? Então o povo vinha aí pelo algum trieiro que tinha eu acho, lembrando muito bem, eu penso, nós tivemos aqui, em 1907 a 1912, um deputado federal residindo aqui, pelo Rio Grande do Sul. E ele frequentava o Congresso Nacional, você vê a dificuldade que era para ir. Eu não sei como ele chegava sempre lá no Rio Grande do Sul, que era onde que o mandato dele era por lá, de navio, né? Devia pegar aqui para Concepción e saía lá. Então, você vê a dificuldade, alguém exercendo o mandato de 1907 a 1912, morando aqui na Fazenda Paradouro, né? Só para ir daqui da Fazenda Paradouro já era um sacrifício, imagine ir para o Rio de Janeiro, no caso. O que dizer de Dourados hoje, Rosemar? É uma cidade que encanta, né? Que alegra, apesar de algumas administrações não darem valor ao importante cidade que está, não se dedicar a isso, nós acreditamos que agora será diferente. Então, Dourados cresceu, e cresceu bem, né? Cresceu mantendo o traçado, que é uma coisa que já veio lá desde o Francisco Torraca, depois do Dr. Vadu, mantendo isso, e continuou, em alguns setores, mudaram um pouquinho, mas continua essa cidade bonita, né? Cidade bonita, com gente, o povo de tudo que é região, mas aqueles que vieram para cá, você sente que abraçaram essa cidade. Então, tem tudo para crescer. Quer dizer, com aquela ajuda que o então presidente deu com a colônia agrícola, trazendo os povos nordestinos também, quer dizer, miscigenou essa região, e é uma região que agrada, como eu disse, que você tem prazer de viver aqui, alegria de dizer que é douradense.